Vamos entender como que funciona a ideia do indicador da linha de Boss. Para a gente conseguir entender da melhor maneira possível, eu trouxe uma espécie de uma legenda para vocês, para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Qual que é a ideia da nossa linha de Boss? A gente opera o SMC, o Smart Money, né? Mas não apenas ele, a gente colocou, né? A gente tentou melhorar ainda mais o SMC, que já é uma boa ferramenta, né, para a gente usar dentro da análise técnica aí, dentro do gráfico, né? E com isso a gente conseguiu, teoricamente, aumentar a nossa assertividade com a nossa linha de Boss. Como que é isso? O ponto principal para a gente entender o nosso SMC seria, né, entender uma estrutura de alta. A partir do momento que fez o rompimento do topo, você consegue validar toda essa pernada de alta e você vai ter ali, né, vários order blocks, vários fair value gaps que você pode marcar, né, a favor de todo esse movimento de alta. E aí aquela pergunta, eu vou marcar todos? Eu vou entrar em todos? E se eu marcar 3, 4 e me estopar os 3, 4? Justamente por isso a gente entendeu, né, a linha de Boss e conseguiu confluir a linha de Boss com os order blocks e com os fair value gaps, com os nossos famosos POIs. E a gente, teoricamente, né, aumenta a assertividade quando a gente tem uma linha de Boss junto com um POI, seja ele um fair value gap ou seja ele um próprio order block. Beleza? Tem vídeo no canal explicando o que é um order block e explicando no canal o que é um fair value gap. Tem todo o nosso operacional de forma 100% gratuita aqui no nosso YouTube. Para a gente começar, eu fiz uma legenda aqui para vocês, que seria mais ou menos o seguinte: a gente vai, de acordo com a legenda, toda vez que tiver o retângulo vermelho sem a borda vermelha, ele vai ser uma venda, vai caracterizar, teoricamente, né, uma venda sem a linha de Boss. Toda vez que tiver o retângulo vermelho, a gente vai entender um ponto de possível parada do preço, né, um order block ou um fair value gap confluindo com a linha de Boss. E isso provavelmente vai melhorar o nosso nível de acerto. Então, essa vai ser a nossa legenda para venda, da mesma forma que a gente vai ter a legenda para compra. Quando a gente tiver, né, o nosso retângulo azul ali sem a borda azul, vai ser uma compra, né, uma região compradora validada pelo SMC, pela pernada de alta, pela pernada de baixa, só que sem a linha de Boss. Quando tiver a linha de Boss, a gente vai ter ali o nosso retângulo azul ali mais forte para a gente identificar que ali, teoricamente, é um POI ainda melhor. É um order block melhorado, é um fair value gap melhorado. Beleza? Começando pelo IBOV aqui, a gente vai falar aqui sobre outros ativos, índice, dólar, Bitcoin, para vocês entenderem que funciona de fato, né, em todos os mercados. Qual que é a lógica? A gente consegue entender dentro do IBOV, né, que ele vem formando, né, um movimento de alta, onde a gente tem ali topos e fundos ascendentes para o preço. Então, em tese, quando ele rompeu esse topo, né, ele validou toda essa estrutura. Quando ele rompeu esse topo, ele validou toda essa estrutura e a gente consegue entender como que a gente marcaria, teoricamente, os POIs, né, dentro dessa região. A gente poderia, forçando a barra, tá, sem usar a ideia do prêmio desconto, só para vocês entenderem de uma maneira melhor a ideia da linha de Boss. O foco aqui, de fato, é a linha de Boss. Não é entender uma tendência de alta, uma tendência de baixa, não é entender o MACD, o RSI, o gap, até porque já tem vídeo no canal explicando cada um de tudo isso que eu falei aqui, de cada um desses conceitos. Então, vamos lá. Aqui, teoricamente, a gente conseguiria traçar, né, uma base dentro desse cenário. A gente poderia traçar um outro ponto aqui, né, teoricamente, que poderia ser essa ideia do fair value gap aqui embaixo, tá? A gente teria aqui, ó, o fair value gap. Então, eu, a princípio, e por fim, eu poderia marcar aqui também um order blockzinho aqui embaixo. Perfeito? Então, a gente teria mais ou menos esse cenário. Então, a gente teria, primeiro, essa região de base, que logo depois tem um order block, esse fair value gap, né, que nada mais é do que quando a gente tem um candle, né, que gera um imbalance, gera um desequilíbrio no preço, e logo depois a gente teria ali a ideia do order block também. O que a gente consegue entender tudo isso através da linha de Boss? Todos esses que estão aqui, eles teoricamente seriam, né, dentro de um conceito normal, validado. E eu poderia operar qualquer um dos três. Quando a gente entra com a linha de Boss, a gente consegue refinar ainda mais. O que a gente tem? Onde tinha uma linha de Boss no IBOV pelo gráfico diário? Eu tracei aqui, né, de azul, as nossas linhas de Boss. Então, em tese, teria uma linha de Boss aqui e uma outra linha de Boss aqui. Como a gente está usando essa pernada que faz o rompimento desse topo, a gente vai usar apenas, a princípio, essa linha de Boss, que está ali em 156.670. Clinton, como que você acha a linha de Boss? A linha de Boss, ela é um indicador ainda exclusivo para os nossos mentorados, né? Ele faz parte ainda do nosso pacote de mentoria. As nossas mentorias agora, né, estão com vagas encerradas, não tem vaga para mentoria.
mas a gente acha interessante trazer o conteúdo para vocês, né? Até porque dentro da nossa comunidade, a comunidade sim, que estão com as vagas abertas, a gente fala todos os dias sobre linha de voz, né? Sobre os pós-validados, a gente manda estudos todos os dias de índice, dólar, Bitcoin, Ethereum, ações, milho, café, soja, então qualquer ativo do mundo, se você estiver dentro da nossa comunidade, custa R$47, é o preço de um hambúrguer. Se você quiser entrar na nossa comunidade e todo dia perguntar, Clinton, quero olhar tal ativo, me fala onde está a linha de voz, com toda certeza a gente vai te responder praticamente de forma imediata, mandando para você, né, as melhores regiões, as regiões onde tem linha de voz confluindo com o POI validado. Beleza? Ainda é um indicador exclusivo apenas para a galera da mentoria. Mas eu vou trazer para vocês aqui, para vocês entenderem um pouquinho do conceito por trás. Vamos lá. Então, eu marquei aqui, né, com vocês, na linha azul, né? Então, a gente teria uma linha de Bose ali em 156.670 e logo depois uma linha de Bose em 148.250. Como essa pernada a gente não está usando ainda, a gente vai usar, de fato, essa outra pernada, né? Que seria mais ou menos esse cenário. A gente não tinha, né, linha de Bose aqui para cima, então a primeira linha de Bose que a gente vai entender, de fato, vai ser essa região. Então, de cara, eu já consigo excluir esse primeiro POI, perfeito, e eu consigo excluir, teoricamente, esse segundo POI. O que eu consigo fazer? Vocês estão vendo que eu marquei esse Fair Value Gap já sem olhar a linha de Bose? Então, agora, eu não quero comprar quando ele tocar na cabeça do Fair Value Gap. Eu quero comprar no início da linha de Bose. Então, automaticamente, eu vou fazer o quê? Alterar o meu POI para ele fazer isso. Ele começar na linha de Bose e simplesmente terminar onde ele já terminaria. Então, aqui eu consigo entender que essa região seria, de fato, a melhor região para a gente pensar em compra a favor do movimento, a favor de todo esse movimento de alta. Beleza? Da mesma forma, você pode acompanhar o preço, claro que ela é dinâmica, tá? A nossa linha de Bose, ela vai se movimentando de acordo com o preço. Então, a partir do fechamento dos candles, né, ela pode ir subindo, ela pode ir caindo. Nesse momento, né, dia 19 de dezembro, a próxima linha de Bose vai estar na região de 148.250. Quando chegar lá, a gente vai entender se o preço, de fato, né, respeitou ou não. Eu vou trazer um outro exemplo para vocês mais para frente, que já está mais próximo, né, de tocar, para a gente acompanhar nos próximos dias para saber se, de fato, vai respeitar, né, a linha de Bose ou não. Então, dentro desse cenário, a gente consegue olhar. O nosso gráfico diário seria mais ou menos essa região que a gente de linha de Bose, dentro desse ponto. E aqui a gente poderia entender o que mais? Qual seria o nosso gatilho de entrada? E aí tem vídeo no canal explicando os nossos gatilhos, mas vocês já sabem das nossas regrinhas de 3 time frames, né? Eu não vou entrar muito nesse detalhe, tem vídeo no canal explicando também, mas eu vou direto para a nossa parte do gatilho. Como é isso? Se eu estou no diário, eu tenho 84 minutos pelo Ibovespa, né? E tenho 17 minutos, porque é o tempo que o Ibov fica aberto. E a partir disso a gente consegue fazer os tempos gráficos múltiplos de 5 e chegar no tempo gráfico de 17 minutos. Chegando no tempo gráfico de 17 minutos, a gente teria esse movimento, perfeito? Dentro dessa pernada, até porque antes da nossa linha de Bose é um movimento de alta forte, e a gente começa a colocar os nossos indicadores de gatilhos, tanto o MACD quanto o nosso RSI. A gente precisa ter o nosso RSI validado, então a gente tinha aqui, né, o nosso RSI abaixo de 30, junto com a nossa linha de Bose, dentro da região de linha de Bose, do POI validado. A partir disso, eu posso entender, né? Tem pessoas dentro da nossa mentoria que já conseguem operar, de fato, o próprio toque da linha de Bose, conseguem operar o rompimento do primeiro candle gatilho, stop está aqui atrás e vai embora o preço. Ou você pode operar também a divergência de alta, manipulação, sweep de liquidez, risk entry, confirmation entry, convergência do preço pelo MACD. Então, tem vários gatilhos que a gente consegue ensinar para você ao longo dos vídeos, tanto aqui do YouTube, se você quiser um contato, né, um pouco mais próximo dentro da nossa comunidade, e no futuro, né, quando abrirem as vagas, de uma possível mentoria. Vamos olhar o nosso MACD para entender o que ele fez dentro do movimento do preço. Olhando o nosso MACD, a gente consegue entender, né, que os preços aqui, o preço está caindo. Então, a gente tem, em tese, esse fundo mais baixo do que esse fundo. Quando eu olho para o indicador, eu tenho o oposto, eu tenho o indicador subindo. A gente tem aqui, né, esse fundo mais alto do que esse fundo, e isso, de fato, gera a nossa divergência. Aqui tem o rompimento da linha do zero, né, onde mostra que esse topo aqui pode ser testado ou superado no futuro. E aqui a gente tem a nossa entrada gatilho, né,
pelo nosso MACD, o stop aqui embaixo, RSI já validado, região de linha de boss, e o trade anda tranquilamente ao nosso favor. Beleza? Inclusive, esse movimento a gente pegou dentro da nossa mentoria. Foi a época que a gente fez uma call de compra, a gente comprou opções de call a favor dessa pernada. Beleza? Vamos mais. Agora eu vou trazer um exemplo de um trade que a gente fez dentro da nossa comunidade no mini índice. Hoje, sexta-feira, 19/12. A gente fez hoje esse trade dentro da comunidade. A gente mandou as regiões 8h25 da manhã. Tá até aparecendo na tela para vocês entenderem todo esse racional. Logo depois, a gente consegue entender por que eu marquei essa região. A gente, teoricamente, teria esse movimento, né? Teoricamente, aqui é uma região de topo, pela ideia de amplitude, né? Tem a mesma amplitude do movimento de alta, então está configurado um topo. Dentro do gráfico, né? A gente consegue interpretar aqui o movimento pelos 5 minutos a favor do movimento de baixa, um provável drop, base drop, tem vídeo no canal explicando, tá? A gente consegue entender toda essa nossa pernada de baixa e a gente tinha uma linha de boss no gráfico do índice futuro através dos 60 minutos dentro dessa região aqui exatamente. Por que essa região que a gente marcou do nosso índice futuro? É uma região dos 60 minutos. Seguindo a ideia, né, da nossa legenda, a gente marcaria, teoricamente, esse Fair Value Gap como um ponto, né, de possível parada aqui. A gente poderia marcar também, né, através tem um próximo FETzinho aqui dentro desse cenário. A gente teria aqui também um order blockzinho dentro desse cenário que a gente poderia marcar. Então, só aqui seriam 3 regiões, teoricamente, que a gente poderia estar pensando, né, a favor do movimento de venda. Mas qual refinar melhor? E aí a gente consegue colocar, né, todo o cenário, entender que a gente tinha uma linha de boss em 162 e 100, e aí a gente consegue filtrar todo esse movimento. Vou colocar para vocês aqui a nossa linha de boss, 162 e 100, tá? Então, vamos marcar aqui bonitinho no gráfico, para a gente conseguir entender qual que seria o melhor ponto. Tá aqui. A partir desse movimento, eu automaticamente já posso excluir essa e já posso excluir essa, como ponto de possível parada do preço. O meu Fair Value Gap começou a ser marcado, né? Teoricamente, aqui, perfeito, até mais ou menos aqui, seria a minha região de Fair Value Gap. Tudo isso aqui é o meu Fair Value Gap. Então, o que eu posso fazer? Marcar onde, de fato começa a minha linha de boss. Beleza? Então, marcando esse movimento, a gente teria mais ou menos esse cenário e a gente pode ir para o nosso tempo gráfico gatilho, que em tese seria o nosso 5 minutos. Indo para o nosso tempo gráfico de 5 minutos, né? A gente teria ali a região mais ou menos com o nosso RSI validado a partir desse movimento, perfeito, aqui dentro da nossa linha de boss validada, e a gente teria que fazer o que também? Aqui eu consigo interpretar no gráfico de 1 minuto, mesmo argumento que a gente viu, tá? No gráfico ali do Ibovespa, a gente consegue colocar o nosso MACD, aqui a gente vai ter o preço subindo, perfeito? Enquanto aqui o indicador está caindo, tanto no linha quanto no histograma, mostrando a força vendedora, né? Onde a gente consegue entender que esse fundo provavelmente pode ser testado ou superado no futuro. O que a gente fez? Não entramos pelo 1 minuto, porque a gente não opera 1 minuto dentro da comunidade, nem dentro da mentoria. A gente multiplica por 5 e entra no primeiro candle que tiver a mínima perdida. Então, teve a divergência, né? Nesse primeiro candle, perfeito, montou, não perdeu a mínima, ele vem perder a mínima aqui. Nosso stop ficou exatamente aqui atrás e logo depois o trade se desenvolveu mais de 600 pontos, né? Eu saí ali com 500 e 530 pontos, mais ou menos, era 2 vezes e meia o meu risco. Foi tudo isso avisado, 8h25 dentro da nossa comunidade lá, que custa apenas R$ 47. Beleza? Esse foi o movimento do índice, usando a linha de boss e refinando para melhorar os nossos pós, tanto de order block quanto de Fair Value Gap. Ele vai potencializar o order block, vai potencializar o nosso Fair Value Gap. Vamos agora para um trade no dólar, que a gente também fez hoje na comunidade, mandou lá 8h26, 1 minuto depois do índice. E o mercado só abriu 9, a gente sempre manda tudo de forma antecipada dentro da comunidade. Vamos olhar o dólar. Já que eu já expliquei para vocês a teoria, agora eu vou acelerar um pouco mais para a gente ganhar tempo no vídeo, né? Mas a ideia é exatamente a mesma. A gente consegue vir, né, de um movimento de alta no nosso dólar aqui, né? Montando estrutura de alta, a gente faz o rompimento do último topo, então ele está validando toda essa nossa pernada de alta. O que eu preciso achar? As nossas linhas de boss. Aqui era a nossa primeira linha de boss do gráfico de 60 minutos. A gente tocou aqui pela primeira vez, subiu. Não tinha como pegar esse trade. Provavelmente a gente não tinha linha de boss de 60 minutos.
Tocou aqui, não tinha como pegar esse trade. Tocou, não, provavelmente não tocou na linha de boss do 60 minutos. E a gente também não teria validado pelo RSI, tá? Essa nossa entrada. Logo depois, hoje, né, a gente vem, toca a nossa linha de boss, bem marcadinha, bem bonitinha, de forma antecipada na nossa comunidade, validou o nosso RSI, perfeito, de forma correlacionada negativa com o índice, né? É a correlação inversa. O que a gente quer em regra? A gente consegue entender algumas correlações, tanto positiva quanto negativa, né? O índice, o dólar, a correlação em tese é negativa. Se um sobe, o outro cai. Se um cai, o outro sobe. O índice estava numa linha de boss vendedora, o dólar estava numa linha de boss compradora. E a partir disso, a gente validou pelo RSI, teve a nossa região de order block teoricamente validada, né? Dentro desse cenário aqui, dentro desse pós-zinho aqui antigo, né? A gente tinha a nossa linha de boss reforçando essa ideia do order block, e aí no gráfico de 1 minuto, a gente tinha a nossa compra praticamente perfeita no nosso MACD. A gente teve o mesmo racional. Aqui a gente tem o preço caindo, perfeito, enquanto aqui a gente tem o preço subindo, o indicador subindo, mostrando força no MACD, falando que esse topo aqui vai ser testado ou superado em algum momento. O que a gente faz? Vai para o gráfico de 5 minutos, espera o primeiro candle que tiver o rompimento. Então foi aqui a gente teve a divergência. Esse não rompeu, esse não rompeu. Esse rompeu, stop está lá embaixo e o movimento andou lindamente. Já andou, acho que pelo visto aqui, mais de 40 pontos, né? A gente saiu com 20, mas andou mais de 40 pontos esse movimento dentro do dólar. Reforçando que a linha de boss nada mais é do que um indicador exclusivo, né? Ainda para a galera da mentoria. Se você quiser ter acesso não ao indicador, mas se você quiser perguntar para a gente, só entrar na nossa comunidade The Boss lá, R$47, você vai entrar e você vai perguntar qualquer ativo do mundo e eu vou te mandar, a área vai te mandar a região de linha The Boss, quais são os melhores pós para você estar pensando em montar a sua operação, tanto de compra quanto de venda, seja ele qualquer ativo do mundo. Falando de um ativo um pouco diferente, só para vocês entenderem que funciona em qualquer mercado, eu vou olhar aqui para vocês o Odontoprev. É uma ação, tá? E ela tá chegando próximo de uma linha de boss semanal. A gente tem esse movimento de alta, né, dentro do ativo, a gente consegue olhar que o ativo está em máxima histórica, tá? Então, a gente teve aqui o último rompimento de topo, validando toda essa pernada, né? Então, de fato, o ativo está no movimento de alta. Então, eu quero que ele recue para ele poder comprar. Eu trouxe esse exemplo que ainda não aconteceu, eu trouxe o primeiro exemplo do Ibov que aconteceu, trouxe o exemplo de hoje, tanto do índice quanto do dólar, que a gente fez junto com a galera da comunidade, e hoje eu estou trazendo um exemplo aqui do Odontoprev, que é uma ação, tá? Inclusive até fora do radar da maioria das pessoas, e ele está chegando próximo de uma linha de boss que a gente tem. Então, qual que é a lógica? A gente consegue entender o movimento de alta dentro do gráfico semanal, e provavelmente a gente poderia marcar, né, todos os pós. Eu poderia marcar esse pós aqui como Fair Value Gap, poderia marcar esse movimento aqui como Fair Value Gap. Agora ele pode estar próximo desse order block. Tudo isso, o preço já poderia subir, poderia subir, poderia subir. Só que dentro do nosso modelo, de uma forma mais conservadora, para entender o melhor ponto, eu só compraria Odontoprev próximo dessa região aqui no retângulo azul, próximo entre 10,63 até mais ou menos R$10. Caso o preço chegue aqui, a gente vai entender, se você está assistindo esse vídeo, né, mais para frente, daqui 1, 2 meses depois, olha, comenta aqui abaixo se de fato funcionou essa linha de boss em Odontoprev ou se não funcionou, tá? E a gente vai ter que entender todo o gatilho. Então, chegou na linha de boss, eu posso ir para o meu RSI, posso entender o meu gatilho pelo gráfico diário, né? Se eu estou no semanal, eu posso ir para o diário. A gente já está tentando validar, né? Aqui validou o RSI, aqui validou o RSI, mas ainda não tinha região. Então, aqui pode ser que faça a validação do nosso RSI, né? Tocando aqui com o RSI validado, eu consigo colocar o meu MACD e consigo entender aqui o meu ponto de possível divergência do preço, que está, inclusive, se formando. Então, aqui eu tenho o preço, teoricamente, subindo, né? Eu tenho aqui, se acontecer, se chegar, a gente vai ter o preço caindo, tocando na nossa linha de boss, a gente vai ter esse topo mostrando que essa região aqui de Odontoprev pode ser testada ou superada. Então, a gente consegue pegar um tradezinho aqui na linha de boss e levar como alvo pelo menos até essa última regiãozinha aqui de topo, na região de R$11,90 a R$12 em Odontoprev. Essa aqui é para vocês acompanharem e no futuro comentar se de fato funcionou ou se de fato não funcionou a nossa linha de boss. Beleza? Vamos para mais um ativo para a gente encerrar essa aula. Por último, não poderia faltar ele, o nosso queridíssimo Bitcoin, ele mesmo. O que a gente tem? Rompimento de topo, né? Dando continuidade ao movimento de alta. Então, é claro para a gente que o Bitcoin está no movimento de alta e a gente poderia traçar, né, teoricamente, todos esses pós aqui
validados. A gente poderia traçar aqui, dentro dessa pernada aqui, um provável que já foi fechado. A gente poderia traçar esse dojizinho aqui como um ponto de order block. Poderia traçar toda essa região como Fair Value Gap. Poderia traçar também, né, toda essa região aqui como um order block. Só que todas essas regiões dentro do nosso modelo não seriam validadas. Por que elas não seriam validadas pelo gráfico semanal? Porque não temos linhas de Boss. Então, de fato, a nossa linha de Boss hoje, né, eu até marquei para vocês aqui mais forte em preto, está em 74.800. Então, eu consigo trazer, né, entender o pós válido seria essa regiãozinha aqui desse doji. Ó, a gente tem um doji aqui e tem um doji aqui. Eu prefiro esse doji do que esse, porque esse aqui tem a linha de Boss, esse aqui não tinha linha de Boss para ajudar. Então, caso o Bitcoin chegue aqui próximo da região entre 74 mil até mais ou menos 68 mil, provavelmente eu, Clinton, sou parceiro na compra. Então, vamos ficar atento para saber se no futuro também o Bitcoin respeitou essa região ou não. A gente olhou Ibovespa, mercado aqui no Brasil, índice futuro e dólar, né, futuros aqui dentro do Brasil. A gente olhou uma ação, o Odoton Prev, fora do radar para saber se de fato vai funcionar ou não. E a gente está olhando aqui também agora o nosso queridíssimo Bitcoin para saber se de fato vai ser válido e assentado dentro do Bitcoin ou não. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você quiser saber mais sobre a linha de Boss, já se inscreve na comunidade, tá? Para você não ficar de fora da linha de Boss. Se você quiser qualquer ativo do mundo, pede na nossa comunidade, a gente envia para você na hora as regiões mais fortes, tanto de order block quanto Fair Value Gap, a favor de um movimento de alta, a favor de um movimento de venda. Para você não ficar de fora, faça parte da nossa comunidade de Boss. Beleza? Tamo junto, grande abraço, beijo para vocês, bebam água, usem stop, não façam preço médio. Grande abraço.